Bom dia, meus irmãos. Todo mundo na paz? Hoje é primeiro, hein? De trabalhador. Glória a Deus por isso. Queria deixar uma mensagem de reflexão para cada um dos irmãos, que a gente possa pensar um pouco sobre isso e que a gente possa refletir sobre essa mensagem. A Bíblia nos conta que existiu um homem de Deus, um sacerdote, responsável por organizar e tomar conta das coisas de Deus entre o seu povo e por dar ordem da parte de Deus para o seu povo. E esse homem tinha que manter acesa, né, a chama do Espírito Santo. Esse homem tinha que manter acesa o temor do Espírito Santo no meio do seu povo. E por algumas situações, esse homem permitiu que, vindo dentro de sua própria casa, o temor a Deus e a falta de reverência viesse a encontrar com o povo de Deus, através dos seus dois filhos. Os irmãos vão saber muito bem que eu falo do profeta Eli e os seus dois filhos que perderam o temor a Deus, o Ofni e Finéias, que entraram em um pecado que ofendeu a Deus, um pecado que desagradou a Deus, que foi a falta de reverência, a falta de temor, a falta com cuidado com a palavra de Deus e a prostituição espiritual que eles tiveram, né, com outras coisas a não ser o nosso Deus e Criador. E assim o Eli, mesmo recebendo a mensagem de Deus, permitiu que os seus filhos continuassem com aquelas práticas, continuassem ofendendo e desonrando o nome de Deus. E aquilo, como os irmãos próprios sabem, teve muitas consequências. Inclusive, uma das consequências mais graves foi a morte do próprio profeta. Mas eu estou aqui hoje para falar de uma coisa, sim, relacionada a isso, mas não exatamente essa história, não exatamente a ver com essa história, mas trazendo essa história para comparar com a nossa vida atual. Hoje estamos vendo grandes profetas, grandes homens de Deus, anciões, homens velhos na presença de Deus, homens que ganharam muita experiência dentro da casa de Deus, ganharam muita reverência da parte de Deus, pois Deus permitiu que eles aprendessem bastante, aprendeu que eles entendessem bastante, estudando a palavra, recebendo do Espírito. Mas esses homens hoje estão deixando que os seus filhos na fé venham a desonrar a Deus através das suas atitudes, através da sua adoração, e simplesmente porque são filhos espirituais, esses homens de Deus, esses grandes anciãos, esses grandes profetas estão deixando que esses filhos na fé, filhos espirituais, louvem e honrem e glorifiquem a Deus da maneira que eles próprios desejam. Mas eu venho para alertar os irmãos que Deus aceita adoração, sim, mas a adoração que Ele aceita é de acordo com aquilo que Ele deseja, é estabelecido de acordo com as suas leis e com os seus mandamentos. Que você, se for um grande homem de Deus, um ancião, um profeta, for responsável por muitos filhos na fé, se você tem uma autoridade estabelecida no reino de Deus e tem pessoas abaixo de você que recebem ensinamentos e ordens de Deus vinda de você, meu irmão, tome cuidado, tome cuidado, tome cuidado e não faça como Eli, por ter muito amor aos teus filhos, preferiu escolher a não seguir o que Deus dizia, preferiu escolher a seguir os seus próprios pensamentos e não seguir os mandamentos e as ordens de Deus, e ser rígido muitas vezes, ser duro,
não é sinal de falta de amor, não é sinal de fraqueza, é sinal de obediência a Deus, é sinal de amor e zelo primeiramente a Deus. Então que a gente possa nesse dia meditar que ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, acima de tudo, é obedecer a palavra fielmente, pegando os nossos pensamentos e as nossas ideias, a nossa teologia tola e vã, jogue ela fora e siga fielmente o Evangelho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que os irmãos tenham um dia abençoado, com a graça e a vontade de Deus, que a gente possa ter um dia cheio da presença dEle, que a gente possa ser cada dia mais pessoas influentes, sim, mas que a gente possa ter a influência do Espírito Santo para que possamos espelhar dessa presença para as outras pessoas e que possamos primeiramente temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, sem colocar as nossas ideias acima daquilo que Deus estabeleceu para nós. Que tenhamos um dia cheio de paz, fique na graça, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.